O vídeo de hoje, ele trata sobre a identificação do meu respondente com algumas variáveis que eu já consigo pré-determinar dentro da minha URL. Então, em que casos isso pode ser útil? Uma primeira aplicação é para eu poder identificar a origem dos meus respondentes. Então, digamos que eu tenha lá um canal de distribuição via WhatsApp, um canal de distribuição via Facebook, algum outro canal que as pessoas vão repassando, enfim. E eu gostaria de saber de onde estão vindo essas pessoas. Essa é uma das aplicações. A outra seria trabalhar com a conexão direta com outro CRM, ERP, e que já transmite para a minha base de dados alguma informação sobre os respondentes. Então, digamos, numa avaliação institucional, o link ele já contém, por exemplo, qual a disciplina, qual o período, qual o turno, algumas informações que depois eu vou utilizar para fazer as minhas análises. Então, para esse exemplo, eu tenho duas variáveis, a variável de gênero e a variável de origem. Então, a primeira forma de eu fazer essa identificação do meu formulário é diretamente pelo link, ou seja, eu vou publicar, então eu criei um atalho aqui com a ação digitar e o nome dele é link. Ele já está publicado, então ele direto, link.htm. Quando eu simplesmente acesso o link.htm, ele vem com as variáveis para eu poder fazer a marcação. E olha só, a variável, eu só estou deixando ela dentro do formulário para demonstrar que ela vai ser preenchida com os parâmetros que eu colocar no link. Elas não precisam estar no formulário, ou seja, elas podem ser variáveis ocultas, que serão preenchidas mesmo que elas não sejam apresentadas para o respondente. Então aqui eu demonstro que eu tenho esse meu formulário e ele vem vazio. Vou pegar esse mesmo atalho, vou colocar numa navegação anônima e aqui eu vou colocar o meu parâmetro. Então eu coloquei no bloco de notas, eu tenho lá gênero, ponto de interrogação depois do HTM, e aí coloco o nome da variável e a categoria. Eu posso utilizar também o número da variável, que é a ordem que ela está na lista das questões, e também não preciso colocar o label da categoria, posso utilizar o número da categoria, que é a posição dela dentro da lista. Então, nesse caso, eu vou deixar bem aparente o gênero masculino e vou colar. Então, ao final, eu tenho essa informação, quando eu der o Enter, essa informação já veio preenchida. Este é um parâmetro. Se eu tivesse múltiplos parâmetros, como eu faço? Semelhante. Então, eu dei um Enter, estou separando bem. Então, eu vou colocar masculino e comercial, origem, igual. Aqui eu vou utilizar o número da categoria. Então, que é a primeira posição, aqui, WhatsApp. Então, origem 1. Vou copiar, vou fechar minha aba anônima, abro outra, e lá eu tenho dois parâmetros sendo passados pelo link. O gênero e a origem. Então, ele já pré-preencheu. Agora, se eu quero que isso seja transparente, que não fique aparente lá no link, é lá que eu quero cuidar que essa informação não esteja aberta para que ela seja modificada, eu posso criar dentro do Sphinx formulários diferentes ou atalhos diferentes. Então, eu vou começar com os atalhos. Eu vou criar um aqui que se chama Whats e outro que se chama Face. Eu vou ativar para o formulário de Whats parâmetros complementares. E então eu vou colocar origem igual a 1 e no Face eu vou colocar origem igual a 2 ou igual a Face. Então,
esses parâmetros eles estarão por trás do link e não ficarão aparentes. Vou dar um OK e vou publicar. Agora eu tenho diferentes links, um para cada finalidade. Então eu vou pegar o primeiro, que é o WhatsApp. Bem importante, quando eu vou fazer o teste, precisa ser numa aba anônima para que ele não pegue a informação que está guardada no cache. Então, o WhatsApp ele já está preenchido aqui a origem. Vou fechar e vou abrir o link do Face. De novo, vou copiar o link e vou abrir numa aba anônima. Face, entrou preenchido. Então, essa é uma outra forma de identificar algumas variáveis dentro do meu banco de dados. E aqui ainda poderia complementar ao final com a variável de origem. Então, nada impede. Então, perdão, com a variável de gênero. Então, gênero igual a feminino. Então, eu vou copiar esse link, vou fechar a aba e vou abrir de novo para poder testar. Então, a informação da origem entra automaticamente porque ela foi colocada como um parâmetro complementar e a variável de gênero entrou aberta dentro do meu link e já pré-preencheu também a informação. Então, aqui é possível ter essas duas formas de complementar informações que vão sendo coletadas pelo meu banco de dados, pela minha pesquisa, e assim eu trago elementos que são fora, então que me ajudam depois a fazer cortes de análise, filtros, rastrear um pouco as minhas respostas, então acabam ajudando bastante no trabalho do pesquisador.